gente, estamos começando mais um aqui, o Sucesso é Você, e hoje a gente vai bater um papo bem interessante, assim, bastante curioso, importantíssimo para a vida da gente, assim, principalmente para nós mulheres, mas para toda a nossa família. A gente vai conversar com a Flávia Lopes, que é psicóloga e é especialista em psicologia perinatal. Então a gente vai bater esse papo com ela, tirar bastante dúvida e ver como que é, né? Qual é o processo, como que ela age, né? Com a gente, com as mamães, com as futuras mamães, com as tentantes e as pós, né? Depois daquele puerpériozinho, aquele momentinho difícil que as mamães têm. Flávia, muito bem-vinda ao Aqui o Sucesso é Você. Muito obrigada pelo convite de estar com você aqui nesse momento. Obrigada por ter vindo aqui para abrir pra gente, contar, tirar um pouquinho dessa dúvida, e tanto da parte de psicologia, de uma forma geral, né? Que você já atuou muito tempo como psicóloga clínica, né? Isso, eu atuo há 12 anos. Né, como psicologia clínica, e há mais ou menos desde 2021 eu estou atuando como psicóloga perinatal. Você continua fazendo as duas, né? Tanto a clínica quanto a perinatal. Sim. Não, na verdade, não se separam, né? Eu acabei descobrindo dentro da psicologia perinatal que a gente não se separa da clínica. É mais focado, né? É um acolhimento mais focado a perinatal para o entorno dessa questão do nascimento, da gestação, de tudo que tem em torno dela. Porém, a gente também tem a parte clínica, porque a gente tem um sujeito ali, né? A gente tem uma subjetividade diante daquela questão. De todas as situações, né? Isso. Você atende de criança a adulto ou você atende mais só adulto? Na clínica, né? Na psicologia clínica eu atendo adulto. Entendi. Na psicologia perinatal eu atendo gestantes, tentantes, casais, né? A rede de apoio, e até a criança, o bebezinho até os 2 anos de idade, juntamente com a mãe. Conta pra gente, assim, vamos falar sobre a psicologia, de uma forma geral. O que te encanta nela? O que fez você você pensar assim, lá na sua adolescência, vou ser psicóloga? Então, foi bem interessante, porque quando eu estava naquela coisa do 3º ano, né, do ensino médio, eu peguei um jornal e li lá a palavra Freud. E aí, naquela época, todo mundo tendo que escolher. Aí eu falei assim, gente, eu nunca vi esse nome, Freud. E aí eu fui buscar, me encantei com a psicanálise. E aí eu fui para a faculdade de psicologia, fui saber o que era psicologia e fui querendo saber mais e mais e mais. Então, assim, o que me motivou foi justamente a ideia de que a gente não é somente isso que a gente mostra, a gente tem uma coisa muito mais além que nos move, né? Que é a nossa psique, que são as nossas emoções, a nossa mente, né? Então isso foi me fazendo entrar na faculdade, inclusive toda a minha faculdade, o período foi todo psicanálise, todo psicanalítico, as minhas pós, tudo. Aí depois de um tempo é que eu mudei de linha para Gestalt terapia, mas eu já fui decidida em entender, né, assim, conhecer mesmo cientificamente como é que é o ser humano na psique. Como que funciona, né? Como funciona essa loucura que é a nossa cabeça, né? Como funcionam as nossas emoções. Porque a gente é regido pelas emoções. A gente é totalmente, tudo reflete, né? Se a gente está chateado, o corpo reflete de uma forma, né? Se você está passando por um estresse de muito tempo de trabalho ou estresse de casa, de qualquer coisa, o corpo da gente começa a dar sinal, né? Que precisa, para aí. Isso, quando a gente não fala, o corpo fala. Exatamente, quando a gente não fala, o corpo fala. Né? Ele responde, ele dá um sinal de tipo, olha, você precisa parar e ver o que está acontecendo. Outros fatores também, né, assim, dentro da psicologia que foram me chamando a atenção e foram me fazendo gostar mais, é justamente essa imparcialidade que a gente tem na hora de olhar para o sujeito. A gente olha o sujeito ele dentro do que ele é, dentro do que ele pode ser, dentro daquelas possibilidades, da potencialidade dele. E trabalhar os transtornos, os síndromes, né, inclusive as depressões, os mal-estares das civilizações que a gente vive, né? Então a gente vai vivendo num fluxo que talvez a gente nem sabe por que a gente está vivendo. É porque a gente só vai, né? E a gente só vai. Então a psicologia, assim, me chamou muito a atenção porque é uma ciência acolhedora, né? Assim, imparcial, né? Não julga, acolhe, aceita, e a gente vai trabalhando o sujeito e vai trazendo com que ele tenha possibilidade. Potencialidades e habilidades. Ajuda ao sujeito a se encontrar, né? Sim. Assim, às vezes a pessoa está perdida, não sabe o que está acontecendo. Eu estou me sentindo estranho, não sei, nada dá certo, não consigo.
E aí E aquilo vai gerando sofrimento. Vai gerando sofrimento e vai virando uma coisa muito ruim, né? Muito. E aí tem a psicologia, a psicanálise para isso, né? Para você buscar ou ser ouvido. Ou ser ouvido, exatamente. Ser ouvido. Eu acho que a mágica de vocês, assim, que vocês têm de fazer com que a gente fale a dor da gente, porque às vezes a gente sente alguma coisa, tem um gatilho de alguma coisa que a gente não sabe o motivo, né? E aí vocês conseguem isso. A forma que vocês tiram, eu fico pensando assim, eu falei, meu Deus, é uma coisa, é mágico. Tem gente que eu chego assim, ó, não começa não que você vai começar a querer tirar alguma coisa assim, gente, eu só olhei. Pois é, mas é isso, né? Eu lembro uma vez que eu tava conversando, eu tava conversando com um psicólogo, aí eu falei, não sei o que, ele falou, você sabia que isso aí é um gatilho seu? Por causa disso, eu falei, não, mas olha só, não tô na consulta, eu só tô aqui batendo papo. Falei, para de analisar. Ele falou, não, a gente analisa o tempo todo. E realmente, assim, é lógico que a gente não vai fazer essas devolutivas, porque senão a gente acaba também tornando isso algo muito senso comum, mas a gente trabalha, né, a gente ouve para além do que as palavras estão trazendo. Para a gente justamente ser um suporte, né? A gente ser um hétero suporte ali para que aquele sujeito possa lidar com aquele sofrimento. Né? Então a psicologia ela está muito mais para além. Então assim tem psicologia do esporte, psicologia jurídica, psicologia hospitalar, né? Porque o sujeito ele está inserido em todos os campos da sociedade, né? Até a psicologia política. Então a gente se transita ali dentro, né? O sujeito transita ali dentro. E isso ele vai tanto atravessando como sendo atravessado. E aí vai juntando desejos, emoções, metas, medos, culpas, né? Tipos de relações que a gente vai criando. Então a psicologia ela vai englobando tudo isso. E aí a gente tem que ter sempre alguma salvadora ou um salvador na nossa vida. E assim, tudo é o que eu falo também de questão de como que vocês abordam, como vocês chegam. Sim. Né? Porque tem gente que você fala assim, eu fui numa psicóloga e não consegui. Então você tem que se identificar também com quem tá ali com você, né? Precisa do vínculo, precisa do acolhimento humano. Exatamente. Né? Quando um paciente está na minha frente, eu não posso levar as minhas crenças ou os meus julgamentos. Eu tenho que estar com uma neutralidade. Lógico que eu posso trazer um exemplo para poder fazer com que ele repense ou reflita naquilo que ele está me trazendo. Mas eu não posso ultrapassar o meu olhar, atravessar ele como sendo um suposto saber meu, como se eu tivesse a verdade absoluta. Não, a gente dentro de um consultório, a gente tem que acolher aquele sujeito, olhar para ele dentro da sua singularidade, dentro da sua subjetividade. E que eu acho que isso vai muito contramão que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente, hoje muito se fala, né? A gente já teve alguns bons anos atrás, aquela frase, se você vai psicólogo ou psiquiatra, porque você tem um problema, que você é maluco, né? E não é, problema todo mundo tem. Ainda bem que tem hoje essa cultura de preciso fazer uma análise, preciso que seja para bater um papo, botar para fora, né? Que a gente tem que ter esse cuidado com a gente. E a psicologia, a terapia, a psicanálise, né? Qualquer linha que tem ali dentro, na verdade a gente não precisa estar doente para fazer uma terapia, para ter uma consulta com um psicólogo. Na verdade a gente pode até fazer para um autoconhecimento. Porque quando a gente se autoconhece, a gente não permite inclusive ser alvos de abusadores, ser alvos de pessoas que falam da sua vida com propriedades, né, te julgam, enfim. Que decidam por você. Eu lembro que eu quando criança tive um momento difícil de saúde, de família, e a psicóloga foi até um falecimento, e aquilo abalou a família inteira. Eu era novinha, eu tinha 10, 11 anos, e eu lembro que a psicóloga da escola me chamou, falou, olha, a escola conversou comigo, não, traz a Camila, porque, né, criança tá passando por isso tudo, eu fui. Ela me travou, eu já tava aqui, né, igual um bichinho, assim, com medo, assustada, e ela não soube chegar. E aí aquilo, ela falou, não sei o que é isso. Eu olhei, eu falei, não, mas isso aí você já sabe de mim. Então não foi. Aí eu fugia. Toda vez que eu tinha sessão com ela, hoje fala sessão ainda? Sessão, consulta, depende da linha. Eu fugia.
Eu fugi. Aí na terceira que eu fugi, a diretora ligou pra minha mãe e falou, Celina, a Camila tá onde? A Camila, não sei, a Camila era pra estar na escola. Aí ela, não, então a Camila tá fugindo. Aí veio me perguntar, Camila, por que eu veio? Porque eu não gosto dela, eu não gosto de olhar pra ela. Ela não vai me conquistar assim. E aí quem conseguiu tirar o que eu precisava, não sei o quê, foi uma professora depois, com muito amor, muito carinho, com muito jeitinho. Com outro olhar. Com outro olhar. Com outro manejo. Aí eu falei, não é assim que funciona. Então, e a gente tem uma crença, né? O social tem uma crença que é o seguinte. Todo psicólogo sabe tratar de tudo. Né? Todo psicólogo sabe falar, vai tratar de tudo quanto demanda a questão com o sujeito. E não é isso. Não, cada um tem a sua... Tem uma especialidade, tem um diferencial, tem uma escuta mais diretiva, né? E a gente não pode achar que, por exemplo, todo psicólogo pode tratar de questões de gestante. Não. Todo psicólogo pode tratar de um atleta, por exemplo. Não, de uma criança, de uma criança. Idoso. Não, por isso que tem as especificações, por isso que tem as especialidades. Para justamente a gente dar um norte e ter um autoconhecimento, um conhecimento muito maior, né? Para que aquilo ali possa ocorrer de forma mais profícua para o paciente. Porque assim, psicologia são quantos anos de faculdade? 5? 5 anos. Em 5 anos você não consegue abranger todas as áreas, né? Você pode ter uma noção de mais ou menos tudo, um geralzão, mas assim, você não vai ter aquela especialização ali. Não, né? Pelo contrário, você vai direcionando os seus gostos, né? Você vai para onde você vai, gosta, exatamente, né? Você vai dizendo, eu vou para essa área, eu vou para essa, vai selecionando. E aí você vai estudando. Só que a faculdade de psicologia, ela dá a base, né? Fora, a gente tem que buscar curso, especializações, pós-mestrado, muitos livros, né? Muita leitura. Então, assim, não é somente a faculdade, a gente também tem que ter... Você tem que ter seu norte depois, você tem né? que ter um direcionamento. Até para poder você oferecer um serviço, né? De qualidade para aquela pessoa que está entrando no seu consultório. Porque senão não dá. E agora eu vou deixar ela falar, eu vou tentar nem perguntar nada para deixar ela falar tudo que ela precisa para explicar essa... Como que eu posso dizer? Essa coisa perfeita que você faz. Porque esse acompanhamento com a mamãe, com o papai, com a família é incrível. Então, o microfone é seu. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é psicologia perinatal, né? Porque muita gente não conhece, nunca ouviu falar, né? A psicologia perinatal, ela é a psicologia que já foi chamada de obstétrica, da gravidez, da maternidade, do ciclo gravídico puerperal. Só que o que é perinatal? Peri é em torno natal do nascimento. Então, a gente trabalha, teoricamente, com conhecimentos científicos, né? Todo o sofrimento psíquico que pode ocorrer em torno de uma gestação, em torno de um nascimento. Sim. E o nascimento não somente precisa ser gerado fisiologicamente, né? A gente trabalha no campo do planejamento, das tentantes, né? Da gestação com a gestante, no puerpério, na cena do parto, na adoção. A gente trabalha também no abortamento legal e com vários temas. Violência obstétrica, né? Medo de engravidar, medo de perder o corpo, que muitas mulheres têm esse medo de perder o corpo que tem com a questão da gestação. Então, a gestação, estar gestante não é só uma mudança fisiológica, é toda uma mudança psíquica mesmo, todo no aparelho psíquico da mulher. E por mais que a mulher seja sonho dela, né? Assim, se eu estiver falando besteira, você me corrija, por favor. Por mais que seja o sonho da mulher, porque tem muita mulher que tem esse sonho, né? Meu sonho é ser mãe, eu preciso ser mãe. E aí, então ela não vai passar por nada disso. Não, ela vai passar por isso também. A mulher, ela pode passar e não passar, né? Ela pode não passar no começo, mas ela pode sofrer alguma alteração emocional significativa, que é ansiedade, estresse, depressão, no segundo, terceiro ou até mesmo no puerpério, né? Que para medicina e para psicologia o puerpério é diferente. Para o puerpério e para medicina são 2 meses. Para a psicologia são até os 2 anos de idade da criança. Gente. Por isso que a gente atende até os 2 anos de idade da criança. Entendi. Com a mãe, com o pai, com todas aquelas figuras parentais que estão em torno daquela criança. Pra mim era isso aí, eram uns 2 meses.
psicologicamente... Podendo se estender um pouquinho, mas até 2 anos eu não sabia que era. Porque o que acontece, né? Estar com o filho, a chegada de um filho, a chegada de uma gestação, não muda somente o fisiológico. Muda toda uma dinâmica, né? Todo um campo ali em torno da subjetividade daquelas pessoas, do pai e da mãe. Então, aquilo ali traz atravessamentos muito maiores, né? Traz, inclusive, relações de pai e mãe que a mulher e o pai têm, né? Se é boa, se foi ruim. Traz toda ou uma coisa boa, uma experiência boa, ou um trauma, né? Ou que ela trauma passou. Que tá lá inconsciente, aquilo vai surgir, ressurge mesmo, vem à tona durante e até mesmo quando estiver na vinculação com a criança. Né? E aí, o que acontece? Né? Só para você ter um panorama, como a gente estava falando nos bastidores. A psicologia perinatal tem como foco a mulher, né? A gestante naquele período. A gente trabalha, né? Nossa finalidade também é trazer com que aquele bebê, né, vai ser um sujeito psicamente saudável. Por quê? O bebê, até os 2 anos de vida, que a gente tem aqueles 1000 dias, que não sei se você já falar, tem ali um vínculo maior com a mãe. Então, a mãe, ela é a figura central para que aquele bebê crie, né, digamos assim, no seu desenvolvimento psíquico, algo mais saudável, né? Algo mais sem sofrimento psíquico ao longo da vida. É o que a gente fala assim, filha da mãe até os 2 anos, né? Por isso, então, agora eu entendi essa expressão de por que isso. Eu achava que era só porque mais depende. Não é só questão de ser mais dependente, né? Por a mãe estar mais presente que o pai ou que uma rede de apoio, né? Sim, a mãe, ela é a figura central daquele bebê para se, digamos assim, se relacionar com o mundo externo. Entendi. Então, ele vai se regular de acordo com a mãe. Então, às vezes, o bebê tá chorando ou tá alguma coisa acontecendo e a mãe não sabe o que tá acontecendo. Ah, mas já tem cólica, não tem nada, tá mamou, tá? Mas, às vezes, ela tá nervosa e aí ele percebe que aquilo, ela tá nervosa. Então, ele é como se houvesse uma regulação mesmo, mãe e bebê. Entendi. Só que assim, né, pra gente poder adentrar um pouco mais, por que a mulher é o foco, né? A gente entende, tá, segundo os estudos, que a gestação é um período potencial crítico para gerar alterações emocionais significativas na mulher. Sim. Na mulher, desculpa. Depressão, ansiedade e estresse, tá? Os outros 2 períodos é a adolescência e a menopausa, né? Como a gente tinha comentado nos bastidores, qual é o caminho da psicologia perinatal? É o acolhimento, né, de demandas, questões, medos, mudanças que vão ocorrendo psicicamente com a mulher, né, uma prevenção, porque a gente trabalha num período gestacional, uma prevenção para que ela não gere uma ansiedade ou uma depressão pós-parto, né, para que isso não afete, inclusive, no neurodesenvolvimento da criança na aprendizagem. Porque tem todo esse contexto também, né? Sim. E dentro disso, né, a gente tem ali a gente tem a avaliação pré-natal psicológica. Assim como a mulher tem o pré-natal, né, do obstétrico, a gente tem o psicológico justamente para acompanhar a gestante ali. Para ter esse... porque é importantíssimo. É uma prevenção, né? A gente, às vezes, recebe a gestante realmente já com alguma questão, alguma demanda. Às vezes é um sexo que não quer. Às vezes é porque estava com um emprego, ia receber um emprego ou uma promoção no emprego, aí acabou ficando grávida. E aí isso bloqueia todos os anseios daquela mulher. Enfim, tem outros fatores. Porque a mulher, desde sempre, é medo, né? É culpa desde sempre. Ela é um peso. É um peso, Ela engravidou, mas o companheiro, que é o menino, ela engravidou de uma menina. Aí ela tem esse medo, essa culpa. Será que meu companheiro vai amar a criança? Né? O bebezinho, não sei o quê. Aí começa. Aí tem mudança de corpo, mudança hormonal, mudança... não psicológicas, então dinâmica mesmo, situacional, porque a mulher vai às vezes aumenta o peso e aí se ela tem uma crença em relação ao corpo de
Isso cria isso vaidade, isso cria um bloqueio muito grande. Então, tudo aquilo ali, todos os fatores que a gente possa imaginar de demanda, pode ocorrer numa gestação. Porque a gente tem aquele senso comum de que achar que a mulher que está gestante, ela está 100%. Ela está felicidade plena. E não é. Para você ter uma ideia, mais de 50% das gestações do Brasil não são planejadas. E sim, quase metade desses 50% as mulheres vão sofrer alguma alteração. Isso que eu ia te perguntar. Tem alguma gestante, que você já conversou com alguma gestante que falou assim, Flávia, eu tô 100% feliz, tá tudo que tá acontecendo comigo, eu tô bem, tô super entendendo minhas alterações de humor, meus medos, e eu tô plena, não. Não tem como, né? Não. Por mais que seja aquele sonho da mulher, que seja tudo, não tem. Não, porque o que acontece? Por mais que a gente, né, por mais que ela fala que tá na plenitude dela, tem uma coisa que é muito comum na gestação, a ambivalência das emoções. Então ela tá assim, eu tô amando a gestação, daqui a pouco ela tá assim, nossa, eu tô sentindo um peso horrível, eu não aguento mais. Eu tô amando, eu tô linda, eu tô plena. Mas aí começa, não aguento mais, eu quero que essa criança saia, eu já tô ficando feia. Então vai havendo ambivalência. Vai havendo uma ambivalência. Entendi. E que é natural, tá? E é esperado. Tanto é esperada a ansiedade também. É esperada numa gestação. Né? Porque é uma mudança de vida. É uma mudança psíquica na mulher. Tanto no homem também. Só que a gente vai observando, né? A gente vai acompanhando, a gente vai ouvindo, né, demandas que nem, como eu falei no primeiro bloco, nem todo psicólogo atende a gestante, pode atender, porque a gente tem conhecimento teórico científico para lidar com aquela demanda. Situação, né? Então, nem todo psicólogo vai ouvir que ela odeia a criança sem julgamento. Porque é isso, muito que a gente fala assim, né? Já antes a maternidade era linda, a amamentação era linda, tudo era perfeito. E não é assim. Não. A gente sabe, hoje a gente fala mais sobre isso, né? E não é essa perfeição. Não. O amor que você tem pelo seu filho, o amor por aquele momento, tudo. Lógico, ninguém que tá falando assim, é tudo de ruim. Não, né? Tem um lado bom da maternidade, tem um lado bom da gestação, né? Mas o que acontece é que a gente vai lidar com cada sujeito, cada mulher, cada subjetividade dentro do seu contexto histórico, inclusive. Porque isso influencia até na forma como ela vai se vincular com aquele bebê. Sim. Porque no primeiro trimestre, por exemplo, uma das questões muito grandes que podem ser potenciais para ansiedade, um estresse, é a aceitação da gestação. E aí no segundo é o medo de ficar gorda, o medo do homem não ter mais libido pelaquela mulher. No terceiro já é o medo do parto, já é o medo de morrer. Já começa a vir várias demandas. Então a gente vai trabalhando todas essas demandas, né? Violência obstétrica, acolher mesmo, né? Fazer uma psicoeducação, inclusive, daquelas emoções que ela está sentindo, para que ela não se sinta culpada. Porque tem muito disso. Eu tenho gestantes que ainda falam, eu não sinto amor pelo meu filho. E eu falo, tá tudo bem, porque amor é uma ideia construtiva. Você não olha pra... Porque todo mundo acha isso, né? Descobri a gravidez, eu amo meu filho, é a razão da minha vida, é tudo. É um amor que você vai... Acredito eu, que é um amor que você vai construindo conforme o tempo vai passando, você vai sentindo. Sim. Quando nasce, eu acho que quando nasce, sim. Sim, né? aí a vinculação, porque justamente o amor materno, o amor paterno, ele é construtivo, ele vai sendo construído, né? É igual aquela coisa do instinto materno. Não existe, gente, tá? Não existe instinto materno. Cientificamente ele não existe. Isso é uma crença social, né? Porque instinto é quando a gente nasce com ele, né? É uma coisa nata. Não. A gente cria, né? Não tem isso. Pelo contrário, é uma construção. Inclusive a ideia de maternidade, de paternidade é uma construção social. É uma construção subjetiva das relações daquele sujeito ao longo da vida. E isso vai interferir quando vem a questão de uma maternidade, uma paternidade, né? Vem um bebê aí. Isso vai mexer internamente com cada figura. Sim. Então, qual é o foco da psicologia perinatal, né? É acolher, prevenir, né? Tratar, né? Com psicoterapia, prevenções psicoeducacionais, emocionais, para que essa relação mãe, bebê, pai, rede de apoio, seja mais saudável possível para que todos não tenham tanto sofrimento psíquico, né? Para que isso não dê um desenrolar maior futuramente, né?
uma questão de uma depressão, porque tem bebês que têm depressão. Tem bebê com depressão. Tem bebês com depressão. Tem as mães com depressão pós-parto, que isso, né, interfere na vinculação, Com na o bebê, alimentação, com tudo, na amamentação, de todas as formas. Então, são temas, por exemplo, a amamentação, a gente trabalha, porque tem mulher que não quer amamentar, porque tem medo. Tem medo, pois então, é. a gente trabalha as crenças, né? Ah, eu tenho medo de gestar, que é a tocofobia. Uhum. Né? Tocofobia é o medo de gestar, é o medo de ficar grávida. Gente. Então, a gente trabalha isso. A gente trabalha vários outros pontos. Gente, que interessante. É o tema que se a gente ficar aqui, A gente né, fica horas. dias aqui conversando. Mas assim, é muito importante a gente falar, né, que hoje principalmente tem esse apoio, né? Olha, tem uma especialização, tem a Flávia aqui em Teresópolis, é a única gente que trabalha com psicologia perinatal. Então, assim, tá com medo, quero engravidar, mas tenho esse medo, não sei como é que vai ser. Conversa com o profissional, né? Começa esse acompanhamento desde o iniciozinho para você saber como é que vai ser. Porque medo, dúvida, desespero, ansiedade, a gente vai ter. Não tem como não, né? Por isso que eu perguntei pra Flávia, falei, existe alguém que seja uma grávida que seja 100% plena? Ela falou que não tem. Porque às vezes pode estar plena aqui, mas no puerpério, que eu chamo de a sala da emergência do hospital, com aquelas luzes vermelhas, eu falo que o puerpério é aquilo ali, é o limbo. Né? O puerpério é o limbo. Por quê? A mulher, ela tá socialmente ela é exigida que tá plena, só que ela não tá, porque ela tá passando por um baby blues, os hormônios estão alterando, então vem uma tristeza, uma melancolia, então aquilo pode trazer um gatilho de culpa para desenvolver até mesmo uma depressão pós-parto. E aí vem o quê? Você tá ali, você entra no hospital de barrigão com o neném guardadinho no forninho, você sai dali, você virou mãe. Sim. Né? Porque eu acho que você vira mãe ali. Quando nasceu, você virou mãe e fala, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque aí você tá no hospital, você tem enfermeiro, você tem médico, você tem todo mundo ali te acolhendo. Sim. Você chega em casa, tem gente que tem rede de apoio. Tem gente que não. E aí, o que você olha e fala assim, meu Deus, e agora? Né? E para você ter uma ideia, quem tem mais filhos, até os estudos mostram, quem tem mais filhos, quem são multigestas, que a gente chama de multigestas, tem maior probabilidade de ter alterações emocionais significativas, ansiedade, estresse, depressão. Eu achei que fosse ao contrário. Não. A maior probabilidade é quando a mulher já tem uma segunda, terceira gestação, porque aí a demanda vai vindo maior. Tem isso, tem aquele peso, a culpa maior, né? A culpa maior, o peso da obrigação é maior, né? Dar conta dos filhos. Se o amor é igual por todos, né? Aí vai surgindo outras demandas. Ou seja, gente, mulher é culpa. Nasceu mulher, nasceu com a culpa. Nasceu com peso. Nasceu com peso, fala, a gente tem que resolver tudo, tem que ser não, né? Não. A gente trabalha, vai ter filho, tem casa, tem tudo, é a mulher, né? É a mulher. Acho que a gente podia ter dividido um pouquinho do que a gente faz pros homens, né? Então, aí um pouco hoje a gente tá tentando, né? Eu acho que vem um pouco aí até a psicologia perinatal e da parentalidade ajuda, assim, até a desconstrução do que o pai pode fazer. Porque o pai hoje, né, é totalmente diferente do pai que a gente teve, né? Muito mais presente, participativo, se importa, compartilha, né? Que é a função dele, gente. Não é obrigação nenhuma, ele não está te ajudando, não, né? Ele não está sendo, nossa, que pai paizão. ajuda. Não, é a obrigação dele, é o comprometimento ali. Do mesmo jeito que a mulher, né? Sim. A responsabilidade é dos dois. Exatamente. Então, eu queria te agradecer. Obrigada. Porque por mim eu ficaria aqui horas e horas e dias e dias. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo falar um pouquinho sobre a psicologia e a psicologia perinatal. Obrigada por ter vindo, saído um pouquinho da sua rotina para vir para cá, para o nosso espaço, nosso canal. Muito obrigada de coração. Obrigado poder, assim, divulgar o que é a psicologia perinatal e o que assim, né, minha professora do curso, a Rafaela Schiavo, doutora Rafaela Schiavo, ela fala, né, se a gente puder acolher uma gestante, a gente já está acolhendo um ser futuro mais saudável possível. Porque essa é a finalidade, né, a gente trazer qualidade de vida para as relações que estão surgindo naquele momento. Isso é muito bom, gente. Olha, para as gravidinhas tentantes e tudo, então façam isso, pesquisem, conversem, porque é a melhor coisa que tem, esse apoio. Então eu queria agradecer a todos vocês que estão aí de casa assistindo a gente
E até breve, daqui a pouquinho a gente volta com outro episódio de Aqui o Sucesso é Você.